Você já parou para pensar que o mesmo Deus que nomeia cada uma das centenas de bilhões de estrelas do universo conhece exatamente o que machuca o seu coração neste momento? Que o Criador de galáxias inteiras se inclina para ouvir o seu choro silencioso na madrugada, para curar feridas que ninguém mais enxerga? Essa é a revelação extraordinária que o Salmo 147 guarda para quem tem ouvidos para ouvir. E eu quero compartilhar contigo hoje não apenas palavras, mas uma descoberta que pode transformar completamente a forma como você enxerga a Deus e a si mesmo. Para compreendermos a profundidade desta porção das Escrituras, precisamos primeiro entender quem a escreveu e em que circunstâncias. Embora a autoria deste salmo seja tecnicamente anônima, a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, feita aproximadamente 200 anos antes de Cristo, bem como as versões siríaca e árabe, atribuem este cântico aos profetas Ageu e Zacarias. A versão siríaca traz inclusive um título específico, que diz que este é um salmo de Ageu e Zacarias, composto quando eles recomendaram a conclusão do Templo de Jerusalém. Isso nos coloca em um momento histórico muito específico. Estamos por volta do ano 515 a.C., no período que chamamos de pós-exílio. Mas o que isso significa? Para entender, precisamos voltar no tempo. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, segundo da Babilônia, destruiu completamente Jerusalém. Os muros foram derrubados, o templo de Salomão foi queimado e a maioria dos sobreviventes foi levada cativa para a Babilônia, uma jornada de aproximadamente 1.400 quilômetros, através de desertos e montanhas que levava cerca de 4 meses de caminhada. Imagine o que significava para aquele povo perder tudo: sua terra, seu templo, sua identidade, sua conexão visível com o Deus de seus pais. Por 70 longos anos, os judeus viveram como estrangeiros em terra pagã. O Salmo 137 captura a dor daquele período quando diz que junto aos rios da Babilônia eles se sentaram e choraram, lembrando-se de Sião. Mas então, em 539 a.C., algo extraordinário aconteceu. Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e, cumprindo uma profecia de Isaías, escrita cerca de 150 anos antes, emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo. O primeiro grupo de aproximadamente 50.000 exilados voltou sob a liderança de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. A palavra hebraica para congregar os dispersos, usada no versículo 2 deste salmo, é canás, que transmite a ideia de reunir algo que foi espalhado, como um pastor que busca ovelhas perdidas uma a uma. É exatamente o que Deus estava fazendo, reunindo seu povo fragmentado. Agora ouça o salmo na íntegra, deixando que cada palavra encontre lugar no seu coração. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, e o louvor é decoroso. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor levanta os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti.
Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conheceram. Louvai ao Senhor. O salmo começa e termina com a mesma expressão, Aleluia, que em hebraico significa literalmente louvai ao Senhor. A palavra Halelu vem do verbo halal, que significa brilhar, irradiar luz, celebrar com entusiasmo. E Iá é a forma abreviada do nome sagrado de Deus, o tetragrama. Assim, cada vez que dizemos Aleluia, estamos, na verdade, proclamando que o Senhor é digno de que irradiemos celebração diante dele. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. No versículo 3, encontramos uma das declarações mais ternas de toda a Escritura. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. A palavra hebraica para sarar ou curar é Rafa, a mesma raiz que forma um dos nomes de Deus revelados nas Escrituras, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Esta palavra não significa apenas uma cura superficial, mas uma restauração completa, uma cura que vai até a raiz do problema. E a expressão quebrantados de coração em hebraico é nishberei lev. A palavra shavar significa quebrar, despedaçar completamente. É usada para descrever pedaços de cerâmica quebrada, fragmentos que parecem impossíveis de juntar novamente. Para aquele povo que retornava do exílio com corações despedaçados pela perda, pela vergonha, pelo trauma de 70 anos longe de casa, esta promessa era como água no deserto. E então vem a transição mais surpreendente do Salmo. Imediatamente após falar de corações quebrados, o salmista declara no versículo 4, conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Por que essa mudança aparentemente abrupta? Porque o salmista quer que entendamos algo revolucionário. Cientistas modernos estimam que existam mais de 10 sextilhões de estrelas no universo observável. Isso é um 10 seguido de 22 zeros. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. O telescópio espacial Hubble revelou que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E o Deus que conta cada uma dessas estrelas e as chama pelo nome, esse mesmo Deus se inclina para curar o seu coração ferido. A palavra hebraica para contar aqui é maná, que significa não apenas enumerar, mas designar, apontar com propósito. E chamar pelo nome indica propriedade e relacionamento íntimo. No pensamento hebraico antigo, nomear algo significava ter autoridade sobre aquilo e conhecê-lo profundamente. O mesmo Deus que tem autoridade sobre cada estrela distante tem um relacionamento pessoal com você. O versículo 5 declara que o entendimento de Deus é infinito. A expressão hebraica é em mispar, literalmente sem número, incontável. A mesma palavra mispar usada para o número das estrelas no versículo anterior. O salmista está dizendo, assim como as estrelas são incontáveis para nós, mas contadas por Deus, assim também a sabedoria divina ultrapassa completamente nossa compreensão, mas nos alcança com precisão cirúrgica em nossas necessidades. No versículo 7, encontramos a palavra quinor, para harpa ou lira. Curiosamente, esta é a mesma raiz que dá nome ao mar da Galileia em hebraico, Kinnereth, porque sua forma lembra uma lira. Os levitas que cantavam este salmo no templo reconstruído usavam este instrumento para acompanhar a adoração, criando uma atmosfera de restauração e esperança.
Os versículos 8 e 9 falam da provisão de Deus na natureza. As nuvens, a chuva, a erva nos montes, o alimento para os animais e até para os filhotes dos corvos quando clamam. Esta última referência é especialmente significativa. O corvo era considerado impuro pela lei mosaica, mas Deus cuida até dos filhotes desta ave desprezada. Se Ele cuida dos corvos, quanto mais cuidará de você, que foi feito à sua imagem. Os versículos 10 e 11 trazem um contraste marcante para aquela época. Deus não se deleita na força do cavalo, nem nas pernas do homem. Para as nações vizinhas de Israel, a cavalaria e os guerreiros poderosos eram a medida da segurança nacional. Mas o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A palavra hebraica para misericórdia aqui é chesed, que significa amor leal, bondade inabalável baseada em aliança. É o amor que permanece fiel, mesmo quando o amado falha. A partir do versículo 12, o salmo se volta especificamente para Jerusalém e Sião. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. É uma referência direta à obra de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias por volta de 444 a.C. Os muros de uma cidade antiga não eram apenas proteção física, eram símbolo de identidade, dignidade e segurança. Uma cidade sem muros era vulnerável e desprezada. O versículo 14 menciona que Deus põe shalom nos limites de Jerusalém. Esta palavra hebraica vai muito além da nossa tradução paz. Shalom significa inteireza, completude, prosperidade, bem-estar em todas as dimensões da vida. Quando Deus estabelece shalom, Ele não está apenas cessando conflitos, Ele está restaurando tudo o que foi quebrado. E a expressão da flor da farinha te farta indica a abundância do melhor trigo, o grão mais fino, símbolo de prosperidade restaurada após anos de escassez no exílio. Os versículos 15 a 18 revelam o poder da palavra de Deus sobre a criação. Sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, lança seu gelo em pedaços. Quando Deus envia sua palavra, a natureza obedece instantaneamente. A neve, a geada, o gelo, o vento, as águas, tudo responde à voz do Criador. Se a palavra dele tem poder sobre os elementos, quanto mais sobre as circunstâncias da sua vida. E, finalmente, nos versículos 19 e 20, chegamos ao clímax. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. O maior privilégio de Israel não eram os milagres, não era a terra prometida, não era a libertação do Egito. Era ter recebido a palavra de Deus, sua revelação, seus mandamentos que mostram o caminho da vida. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o mesmo Deus que sustenta a ordem do universo está intimamente interessado em restaurar a sua vida. O Deus das galáxias é o Deus que conta suas lágrimas. O Deus que nomeia estrelas conhece você pelo nome. Como colocar isso em prática? Primeiro, reconheça que nenhuma ferida sua é grande demais para o médico divino. A palavra Rafa inclui cura física, emocional e espiritual. Entregue a ele as partes quebradas da sua história. Segundo, confie que aquele que conta as estrelas também conta os seus dias e conhece cada detalhe da sua jornada. Terceiro, cultive o temor reverente e a esperança na misericórdia dele, pois é nisso que o Senhor se agrada. Quarto, valorize a palavra que você recebeu, este privilégio extraordinário de conhecer os caminhos do Eterno. Se esta revelação tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe com alguém que precisa ouvir que existe um Deus que cura corações e nomeia estrelas.
que conhece a imensidão do cosmos e a profundidade da sua dor, que reconstrói muros derrubados e restaura anos perdidos. Que a paz do Senhor, o verdadeiro Shalom, aquela completude que só Ele pode dar, inunde cada área da sua vida neste dia. Que você experimente a cura profunda do Jeová Rafá em cada ferida da sua alma. Que a provisão do Pai Celestial, que alimenta até os filhotes dos corvos, alcance cada necessidade sua, e que você caminhe na certeza de que o Deus que conta as estrelas do universo conhece você pelo nome, cuida de você com amor eterno e está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Príncipe da Paz, o cumprimento de toda a promessa de Shalom, eu declaro sobre você prosperidade que vem do alto, paz que excede todo entendimento e a presença restauradora daquele que edifica Jerusaléns arruinadas e cura corações despedaçados. Para a glória de Deus Pai, agora e para sempre. Aleluia. Amém.